A última aula desse ano sobre Adar e Purim. A aula vai ser tradução de um trecho da Megilat Esther. A gente vai traduzir palavra por palavra, fiquem tranquilos, e depois a gente vai analisar esse trecho que a gente traduziu e vamos encontrar aí um negocinho bem legal, místico, que vai nos conectar com o século XX. Tá bom? Pode até ser que quem é do Kiruv mais veterano já tenha visto isso, mas não do jeito que vai ver hoje, tá bom? A gente pode ver o mesmo conteúdo várias vezes, sempre de uma maneira diferente, né? Tá bom? Então vamos lá, primeira tarefa, lê e traduz o trecho a seguir do capítulo 8, tá errado, é capítulo 9 da Megilat Esther, o que há de relevante no diálogo entre Esther e o rei. Para a gente saber que tem um diálogo entre Esther e o rei, a gente precisa traduzir. Então vamos lá? Palavra por palavra, tá bom? Qual é a primeira palavra aí do texto? Nem lê, dá para ler? Uveshushan. O que é Uveshushan? E em Shushan. Se quiser traduzir, Shushan é Susa, ou Suzã, capital da Pérsia. E em Shushan, tudo isso é numa palavra só em hebraico. Uveshushan. Próxima palavra, Habirá. O que é Birá? Qual é a Birat Israel hoje em dia? Yerushalayim Birat Israel. Capital. Shushan Habirá, Shushan a capital. Então, e em Shushan a capital, Hargu. O que é Laharog? Laharog é matar. Sim? Hargu é terceira pessoa do plural no passado. Mataram. Hargu. Hem, hargu. Ha-Yehudim. Quem são os Yehudim? Judeus. Ha-Yehudim, os judeus. Então, os judeus mataram os judeus. Judeus aqui é sujeito, sim? Ve'abed. Essa palavra está no singular, porque na linguagem bíblica, muitas vezes a concordância do plural e do singular não é respeitada. Então, às vezes, o sujeito está no plural e o verbo está no singular, mas é um verbo no plural, é claro. Então, se é ve'abed, ve e exterminaram, e eliminaram. Sim? Abed é la'abed, é eliminar, exterminar. Então, hargu Yehudim ve'abed é mataram os judeus e exterminaram. Hamesh meot. O que é Hamesh meot? É um número. 500, muito bem, Pedro. Hamesh 5, meot centenas. 5 centenas, 500. Hamesh meot. Tá bom? Ish. O que é Ish? Ish, Isha. O que é Ish? Não? Homem. Isha, mulher. Ish, veisha, homem, mulher. Que é Ish, homem. Mais uma vez a concordância não respeitada, vamos dizer assim, pelo texto bíblico. Na verdade devia ser anashim, mas Ish quer dizer, nesse caso, homens. Que nem muitas vezes a gente fala, por exemplo, em Israel, a gente fala às vezes assim, eu quero comprar uma coisa que custa 10 shekel. Não é só no português, em hebraico também fala assim, Asara shkalim, que nem no Brasil fala 10 real, 10 real, são 10 reais, devia ser Asara shkalim, mas você fala Eser shekel, 10 shekel. Então, a gente usa essa não concordância até hoje em dia, é de maneira coloquial, de maneira assim meio informal, mas também no texto bíblico isso tinha de maneira formal. Então é Hamesh meot ish é 500 homens, tá? Não mulheres. Se fossem homens e mulheres ou crianças seria nefesh ou nefashot, que quer dizer almas, vidas, sim? Então mataram 500 homens. Primeira frase, terminamos. E em Shushan, na capital, mataram os judeus e exterminaram 500 homens. Sim? Nós estamos no final da Megillah, em que os judeus tiveram a oportunidade de se defender
e, ao invés de serem exterminados como num holocausto persa, eles se armaram e puderam enfrentar os seus inimigos, os antissemitas, que queriam exterminá-los, tá? E houve uma guerra, e os judeus em Shushan ganharam a guerra e mataram 500 pessoas, 500 homens, tá? Só homens. E além disso, a Megilá lista 10 nomes, que vocês vão ver aí que eu coloquei de maneira destacada. Por que eu coloquei de maneira destacada? Porque na própria Megilá, ou seja, no pergaminho original, que ali tem uma Megilá ali naquela caixinha. Na Megilá, desde os tempos de Shushan, desde os tempos da Pérsia, a Megilá lista esses 10 nomes dessa maneira, de maneira destacada. Ve'et, o que é Ve'et? Isso aí é porque eu estou gravando. Eu disse que a gravação de ontem não ficou boa, estou gravando hoje de novo, aí todos os cachorros do bairro decidiram vir aqui latir do lado da sinagoga. Vocês estão percebendo? Já é o 4º cachorro latindo. Não tem problema não. E isso depois, se precisar, a gente edita e tira do vídeo. Boa noite, tudo bem? Material aqui, lista de presença ali, senta ou aqui ou ali e vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? Você entrou meio com medo? Por quê? 1000 coisas, depois você explica. Ótimo, ótimo. Não precisa entrar na gravação. Não precisa, mas já entrou. Já entrou. Vamos lá. Então, Ve'et é e o fulano, e o beltrano, e o ciclano. Vamos ver quem são os fulanos, beltranos e ciclanos. Vamos lá. Ve'et Parshandata. Quem é Parshandata? É um primeiro nome, são 10 filhos de Aman, tá? E os filhos de Aman são aqui citados um por um. Além dos 500 homens mortos em Shushan, 10 filhos de Aman foram mortos. O primeiro se chama Parshandata, tá? Ve'et Dalfon. Pera, o que é Ve'et? Ve'et é E-O, sim? Ve'et Dalfon, E-O Dalfon. Ve'et Aspata, I-O Aspata. Ve'et Porata, I-O Porata. Estão comigo? Peraí. Parshandata, Dalfon. Aspata, Porata. Ve'et Adalia, Adalia. Adalia é o quinto, sim? Ve'et Adalia, Ve'et Aridata, o sexto. Ve'et Parmashta, Ve'et Arisai, Arisai é o oitavo. Quer voltar tudo? Não. Sim. Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai. Aridai é o nono. E o 10º, Vaizata. Ve'et Vaizata e o Vaizata. Tá bom? A tradução dos nomes aí, a transliteração não é o mais importante agora. Vamos continuar com o nosso texto narrativo, ok? E aí continua a Megillah. Aseret Bnei Aman. O que é Aseret Bnei Aman? Aseret de Esser. O que é Esser? 10. Aseret Bnei Aman, os 10 filhos de Aman. Ok? Quem são esses 10? São 10 filhos de Aman, está escrito aí. E cita a filiação de Aman. Ben Amdata. Quem é Amdata? Pai de Aman. Filho de Amdata. Ou seja, Aman, filho de Amdata. Aman ben Amdata. Sim? Tzorer HaYehudim. Tzorer
é traduzido de várias maneiras. Há quem traduza inimigo dos judeus, Hayehudim. Há quem traduza como que odiava os judeus, Tzorer Hayehudim, ou que fazia os judeus sofrerem, de tsar. Tsar é sofrimento, sim? Tzorer Hayehudim. Haragu, haragu, que nem hargu lá em cima, mataram, sim? Então, somando tudo que temos até agora, desde lá de cima. E em Xuxá, na capital, mataram os judeus e exterminaram 500 homens. E Parshandanta, e Dalfon, e Aspata, e Porat, e Adaliá, e Aridatá, e Parmashta, e Arissai, e Aridai, e Vaizata, 10 filhos de Amán, filho de Amdata, o inimigo dos judeus, mataram. Ok? Estamos no meio, para o final da primeira linha, depois dos 10 filhos de Amán, dos 10 nomes. Estão comigo? Ótimo. Uva Bizá. O que é uva Bizá? Vocês não vão adivinhar nunca. Bizá significa despojos. O que é despojo de guerra? O que é um despojo de guerra? É as coisas que tu recolhe na guerra. É quando os vencedores pegam os bens, as riquezas, as coisas de valor dos vencidos, tá? Nas guerras isso acontece, é muito comum. Há quem condene, isso é imoral. Há quem diga, não, é normal, é uma guerra. Você está, inclusive, tirando riqueza do vencido para pagar os gastos de guerra do vencedor. Vai por aí afora. Despojos de guerra é uma coisa muito comum desde a antiguidade, tá? E nos despojos, ou seja, uvabizá, B é em, sim? B. Uvabizá significa e nos despojos. Pera, os inimigos dos judeus mataram. Mataram, dois, ponto e vírgula. Tá. Uvabizá e nos despojos, lo shalchu et yadam. O que é lishloach yad? Lo, sabem o que é lo? Não. Lishloach yad é uma expressão. Shaliach é um enviado, certo? Lishloach é enviar. Lishloach yad é enviar a mão, é lançar a mão, é pegar. Ou seja, eu estou utilizando a mão para fazer alguma coisa, para pegar. Lo shalchu et yadam. Yad, mão. Yadam, mãos deles. Ou seja, nos despojos eles não pegaram. Eles não lançaram suas mãos nos despojos. Ou seja, os judeus mataram esse pessoal todo, mas não tocaram em nada dos bens desses antissemitas que eles mataram. Não pegaram nada deles. Joias, obras de arte, seja lá o que for, qualquer coisa de valor. Que nem os nazistas fizeram isso com os judeus, sim? Os nazistas roubaram, além de tirar os judeus das suas casas e colocar em guetos, e depois dos guetos levarem em trens para os campos de ou concentração, ou trabalho, ou extermínio, também roubaram os bens dos judeus. Poloneses, primeiro alemães, depois poloneses, húngaros, romenos, sim? Lituanos, franceses, sim? Então, aqui os judeus não tocaram em nada de valor desses antissemitas que eles mataram, tá? Megillah faz questão de colocar isso. Eu pergunto para vocês, por que os judeus não pegaram despojos nessa guerra? Pode ser moralismo de guerra, mas eles estavam se defendendo, eles não estavam atacando. Porque essa guerra tem algo de singular, especial e sui generis. Essa não é uma guerra qualquer. Essa é uma guerra ideológica. Essa é uma guerra em que você tem que caprichar na sua postura, na sua conduta ética e moral. Você está lutando contra o mal personificado. Ou seja, um mal que quer, por todos os meios, exterminar Israel da face da terra. Por quê? Porque Israel quer trazer para o mundo a luz do monoteísmo, da ética, da Torá, etc, etc. Não vou agora me alongar nisso, mas o fato é, não podia ter ninguém dizendo, sabe por que eles mataram esse pessoal? Por interesse, é grana. Eles querem o dinheiro deles, tudo é dinheiro. Não. O interesse aqui era ideológico.
estava se combatendo o mal. Sim? Como o nazismo, não precisa explicar muito, o nazismo, todo mundo é unânime praticamente que o nazismo personifica o mal. Era o nazismo que estava sendo combatido ali na Pérsia. E hoje nós vamos ver como que tem conexão entre Purim e o nazismo, tá bom? Vamos lá. Linha número 2, depois dos 10 nomes. Bayom Hahu. O que é Bayom? O que é Yom? Dia. Bayom é naquele dia. Bayom Hahu é naquele dia. Bayom Hahu. Ba. O que é Ba? O que é lavô? Veio. Ba mispar. O que é mispar? O que é lispor? Lispor é contar. Mispar, número. Ba mispar ha-harugim. Harugim, do verbo laharog, de hargu a Yehudim, matar, né? Harugim, os mortos. Então, veio o número de mortos, mispar harugim. Sim, estão comigo? Naquele dia veio o número dos mortos. Bexushá Birá, já vimos isso. Em Xuxá, na capital. Lifnei Amelech. O que é Lifnei? Aqui tem diferentes níveis de conhecimento de hebraico. O que é Lifnei? Lifnei e Acharei. Lifnei é antes. Só que aqui não é antes do rei, Amelech é o rei, é perante o rei. Diante do rei. Então, naquele dia veio o número de mortos em Xuxan, a capital, diante do rei. Ok? Vimos quantos morreram, quem morreu, também os 10 filhos de Amã, e esse número veio diante do rei. E outra informação, que os judeus não pegaram despojos dos vencidos. Ok? Muito bem. Vayomer Amelech le Esther. O que é Vayomer? O que é amar? Lemor. O que é amar? Hu amar. Ele falou. Vayomer. E falou. Hamelech, o rei, le Esther. Para Esther. Le é para. E falou o rei para Esther. E assim a gente termina a segunda linha. Hamalká. O que é Hamalká? Esther Hamalká, a rainha. Vírgula. O que disse o rei para Esther, a rainha? Agora vai vir. Bexushá Birá, de novo. Em Xuxá, na capital. Hargu a Yehudim, mataram os judeus. Veabed, e exterminaram. Hamesh meot ish, praticamente a primeira frase que a gente traduziu. 500 homens. Estão comigo? A gente está quase no final da terceira linha. E falou o rei para Esther, a rainha. Aí, vírgula. Bexushá Birá, em Xuxá, na capital. Hargu a Yehudim, mataram os judeus. Veabed, e exterminaram. Hamesh meot ish, 500, o quê? Homens. Ve'et aseret bnei Haman. Hebraico, quantos anos de investimento em educação judaica sem hebraico, né? Que investimento que teve. Eu me livrei dessa porque eu não fui. Investimento, tempo, mensalidade. Sim? Isso teve até, mas... Isso teve, agora. Pois é, então, pois é. Mas vamos melhorar daqui para frente. Ve'et aseret, e os 10 bnei Haman, filhos de Amã, e os 10 filhos de Amã. Amã, a primeira palavra da quarta linha. Bishear. O que é bishear? No resto. Conhecem uma instituição chamada Sherita Pleitá? É uma instituição que foi formada depois da Segunda Guerra Mundial para acolher os refugiados que restaram da Europa. Os restantes dos refugiados. Pleitá, refugiados. Sherit, que restaram. Então, Bishear é no restante. Medinot. Medinot é plural de Mediná. O que é Mediná? Estado. Medinot, estados. Hamelech, do rei. E no restante dos estados do rei. Me-assu. O que é me-assu? Me é que nem ma. Ma-assu. O que é ma-assu? O que fizeram. O rei fala uma frase meio estranha para Esther. Ele fala o seguinte: na capital Xuxan mataram os judeus e exterminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã.
nos demais estados do rei, o que fizeram? Uma pergunta? Parece uma pergunta. O que fizeram? Aí ele emenda e ele repete pela 4ª vez aquilo que ele já falou 3 vezes na Megilá para Esther. Qual é o teu pedido? Qual é o teu pleito? E eu vou fazer. E vai ser dado para você. Ele só não cita agora metade do reinado eu vou te dar. Ok? Então, continuando. O Ma Sheelater. O que é o Ma Sheelater? O que é Sheelá? O que é Sheelá? Sheelá é pergunta. Mas também quer dizer pedido. Porque quando você pede alguma coisa, você pergunta, posso fazer isso? É uma pergunta. Então, pergunta e pedido em hebraico, no hebraico bíblico, é a mesma palavra. Sheelá. Ma Sheelater, qual é o teu pedido? Vinaten lar. O que é Natan? O que é latet? No bar mitzvah ou no bat mitzvah, meninos falam na Torá, noten a Torá. Baruch atah Hashem noten a Torá. Que dá a Torá, que entrega. Então, vinaten lar é será dado a você. Qual é o teu pedido? E será dado a você. Lar. Se fosse masculino, porque ele está falando com uma mulher, seria vinaten lecha. Está falando vinaten lar, quer dizer, vai ser dado para você, mulher. Lar. O mabakashater, o que é bevakashá? O que é vakashá? Por favor. Obrigado é todá. Bevakashá, todá. Por favor, obrigado. Bakashater é pedido, por favor. O mabakashater. E qual é o seu pedido? Od. O que é od? Olha, quem foi em Israel e você está com fome, você quer comer mais. Você está com sede, quer beber mais. Tem que saber essa palavra. Od. Od quer dizer mais. Mirotze od. Quem quer mais? Ani. Od. Od. Od é mais. Então, o mabakashater od. E que pedido mais? Veteas. Lá só é fazer. Veteas. E será feito. Estamos na segunda palavra da antepenúltima linha. Ou 5ª linha. Então o rei falou para ela, o que você quiser, pede o que você quiser e será feito. Ok? Vai ser dado para você o teu pedido, vai ser feito o teu pleito. Tá bom? Vatomer Esther. E falou Esther. Então ela responde. Vatomer Esther. E falou Esther. Im. O que é im com Aleph? Im com Ain é com. O que é im com Aleph? Se. Caso. Im alamelech tov. Sobre. Alea é sobre. Amelech. Se sobre o rei tov é bom. Porque o verbo ser estar muitas vezes é suprimido da frase em hebraico. Então tem um é aí. Se sobre o rei é bom, ou seja, se o rei acha bom. Sim? Im al amelech tov, inaten, é futuro, será dado, latet é dar, natan é deu, inaten, será dado, gam, o que é gam? Também, muito bem, boa. Inaten gam, será dado também, mahar, o que é mahar? Amanhã, boa, mahar amanhã, la Yehudim, Será dado também amanhã, é isso? será dado também amanhã, la Yehudim, aos judeus, ou para os judeus, le é para, la Yehudim é para os judeus, asher beshushan, o verbo ser estar também não está aqui, mas asher é o qual, que, então, os judeus que estão beshushan, em Shushan, ou seja, será dado também amanhã para os judeus que estão em Shushan, lasot, fazer, primeira palavra da penúltima linha, lasot, fazer, kedat, kedat é como o édito, ou como a religião, nesse caso é édito, dat é religião ou édito, como o édito hayom, como o édito de hoje. Fazer como o édito de hoje. Fala. Que estão enxuxados, perdão. Que estão em Shushan. A primeira palavra da penúltima linha. Lasot. É fazer. Fazer.
todo verbo no infinitivo em hebraico começa com lamed, que nem todo verbo no infinitivo em português termina com R. Embora hoje em dia no WhatsApp o R está sendo cada vez mais abolido. E eu vejo assim intelectuais colocando verbos no infinitivo sem R. Só para eu fazer sem R. Só para eu me organizar. Que horas você vai dormir? Sem R. Sim? São verbos no infinitivo, ok? Ainda não caiu o R no infinitivo. Ainda não. Provavelmente vai cair. Mas ainda não. Então, enquanto ainda não, é um erro escrever dessa maneira. E denigre, na minha humilde opinião, a imagem do... Depende, né? Se for no WhatsApp não tem tanto problema. Mas se for num trabalho para faculdade, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Aí já é demais. Eu só tenho uma cadeira de... Vamos lá. Lasot kedat hayom, fazer como o édito de hoje. Ve'et aseret bnei Aman, e os 10 filhos de Aman. Ve'et aseret bnei Aman, e os 10 filhos de Aman. Itlu. Itlu. Itlu é um verbo raro. Litlot é pendurar. Itlu serão pendurados. Itlu serão pendurados. Al, sobre, haetz. O que é etz? Árvore. Ou madeira. Etz pode ser árvore ou pode ser madeira. Nesse caso não é nenhum dos dois, é forca. Então, serão enforcados sobre forcas, embora esteja no singular. É como se fosse cada um deles deve ser pendurado numa forca, tá bom? Então o que pede Esther? Esther pede, o que Esther pede? Que os corpos, porque já está escrito que os filhos de Amã foram mortos, não é verdade? Então ela pede que os corpos dos filhos de Amã sejam pendurados em árvores, ou em madeiras, ou melhor, em forcas. Ela pede isso. Isso que ela pede para o rei. O rei fala, o que você quiser eu vou fazer. E ela pede, pega os 10 corpos dos 10 filhos de Amã, não enterra não, pendura em forcas, postes, para todo mundo ver, em Xuxá. Aí o rei, o que ele fala? Vayomer Amelech. E falou o rei, Lehasot ken, que seja feito assim. Ken quer dizer sim ou assim. Ken. Vatinaten dat Beshushan. Estou na última linha. Vatinaten, e foi dada, dat, o édito ou a ordem, Beshushan. Dat quer dizer édito ou religião. Vatinaten dat Beshushan, e foi dado o édito em Shushan. Última frase, Ve'et aseret bnei Aman talu, e os 10 filhos de Amã foram pendurados. Penduraram. Talu, penduraram. Tá bom? Muito bem. Então, resumindo, o que esse trecho da Megilá que nós traduzimos nos fornece. Eu fiz de propósito essa tradução para vocês verem que na Megilá está escrito desse jeito. Tá? Palavra por palavra. Porque quando a gente mostra uma tradução pronta, teve uma interpretação, adaptação, não. Palavra por palavra. A Megilá nos informa, no capítulo 9, os judeus mataram em Shushan 500 homens e os 10 filhos de Amã, e lista os 10. E informa que os judeus não lançaram mão dos despojos, não pegaram despojos. E o rei pergunta para Esther, olha, os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã em Shushan. Que mais? O que você quer? O que você pede eu vou fazer, eu vou decretar. E ela pede que os 10 filhos de Amã sejam amanhã, sejam pendurados em madeiras, ou árvores, ou postes, ou forcas. E o rei fala, ok, isso vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Toda Megilat Esther, há centenas de anos, tem a tradição de fazer a descrição dos 10 filhos de Amã em 2 colunas. O Ve'et fica de um lado e os nomes ficam do outro. Eu coloquei próximos aqui para facilitar para a gente, mas eles ficam separados, fica bem destacado. A gente vai abrir a Megilá no final da aula e vou mostrar para vocês ao vivo.
ou até vou mostrar em fotos de Megilot antigas. Essa é uma Megillah nova. Mas Megilot medievais, vocês vão ver que elas são assim. Além disso, olha o número 2. Há algo de diferente na lista dos 10 filhos de Amã? O que é? Olhem para os nomes dos 10 filhos de Amã e vejam se tem alguma coisa de diferente. Tem umas letras pequenas. Tem umas letras pequenas. Quantas? Quantas letras pequenas tem aí nos nomes dos 10 filhos de Amã? 3. Quais são? Primeiro. É um Tav, muito bem. Depois, um Shin e depois um Zain. Parashendanta tem ali o Tav final, está pequeno. Depois, Parmashta, esse Shin de Parmashta está pequeno. E Vaisata, o Zain de Vaisata está pequeno. Só isso? Tem a letra grande. E tem uma letra maior. Tem um Vav maior em Vaisata. Muito bem. Aí lá embaixo, eu coloquei para vocês a tabelinha do valor das letras. Desde Shushan, desde a Pérsia, os 10 filhos de Amã são destacados, que é estranho, vocês vão de convir comigo, destacar os nomes dos 10 filhos de Amã. Destaca Mordecai, destaca Esther. Não, os 10 filhos de Amã são destacados. E 3 letrinhas pequenas aparecem aí. Essas 3 letrinhas pequenas, mais a letra grande, formam um ano. Tá? Primeiro a gente vai fazer a centena desse ano. São as 3 letrinhas pequenas. Soma as 3 letrinhas com a tabela lá de baixo e me diz quanto deu. Tav mais Shin mais Zain. Que estão na ordem certa. Quanto é que é Tav, Shin, Zain? 606? Não. 700. 700, porque Tav é 400. Shin é 300. Dá 700. E Zain quanto vale? 7. 700 mais 7, 707. 707, tá bom? Agora vejam só, essa é uma centena, eu preciso colocar ela num milhar, num milênio, tá bom? Preciso colocar ela num milênio. E o milênio é a letra Vav. Agora vejam bem, quando eu digo que eu estou no século 21, os anos começam com que número? Com 20. Tá certo? No século 21 eu começo com 20. Por quê? Porque eu só vou completar 2100 anos no final desse século. Quando eu digo que eu estou no século 20, os anos começam com 19. 1901, 1902, até 1999. Porque só vai completar 2000 anos no final desse século. Tá claro? Então, se eu digo que o Vav é o 6º milênio, que letra que eu tenho que colocar na frente do Tav Shin Zain? Rei. Muito bem, Pedro. Rei. Rei Tav Shin Zain. 5.707. Tá claro? Muito bem. 3. Tarefa 3. Veja se consegue chegar em algum número com base na resposta da questão 2, utilizando a legenda abaixo do texto. Conseguimos juntos. 5.707. Agora, olha só. Em que ano judaico nós estamos agora? 5.782. Se 5.782 é de setembro de 2021 a setembro de 2022, porque é Rosh Hashanah, tá certo? Que ano é 5.707? Arredondando que Rosh Hashanah é, a maior parte dos anos é em setembro. Façam essa conta aí, eu espero. É 82. 5.782 é 2021. Setembro e 2022, setembro. Faz a conta. Faz a conta. Olha, primeiro, posso ajudar? Diminui 5.707 de 5.782. Vê quanto tempo tem para trás. Quanto é 75 anos para trás? 2 mais 52 menos 3, 1947.
1946, setembro. Daí começou o ano, de setembro de 1946 até setembro de 1947. É o ano que está supostamente escondido nos 10 nomes dos 10 filhos de Amã na Megilat Esther há centenas de anos. Estão comigo? Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai supostamente, teoricamente, não vamos fazer isso agora, nós vamos procurar o que aconteceu nesse ano de 1946, que possa ter alguma relação com isso que a gente leu. Então a gente vai pegar capas de jornais famosos, New York Times, Daily Mirror, o Globo, jornal Folha da Manhã, que é o antigo Folha de São Paulo. Já tinha 0 hora naquela época? Já tinha 0 hora. Procura no 0 hora. No Globo dá para você pegar dia por dia, primeira página. Vamos começar a pegar desde Rosh Hashanah. Então, setembro de 1946, as capas. Muito bem. Na capa do dia 16 de outubro de 1946, nós vamos encontrar a seguinte manchete. Eu vou mostrar isso para vocês hoje e vou jogar no nosso grupo de WhatsApp. Enforcados, ou seja, pendurados em árvore, em postes de madeira, os 10 top líderes do nazismo. Consequência do julgamento de Nuremberg, em que 11 deles foram julgados e seriam 11 enforcados. Só que o Marechal Göring, o chefe da Força Aérea nazista do Terceiro Reich, a Luftwaffe, se suicidou na cela, vestido de mulher. Se vestiu de mulher e se suicidou. Tomou veneno. E, por isso, sai direitinho como pede Esther. O que pediu Esther ao rei? E agora vejam bem, que rei? Dizem os sábios místicos, Esther pede para o rei, Hameler, Gam Mahar, também amanhã, fazer como fizemos hoje em Shushan, e os 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. Esse Mahar não é 24 horas, é lá na frente, é no futuro, no ano que está escondido nos 10 filhos de Amã. E é demais, é muita coincidência. 16 de outubro, que data judaica é? 21 de Tishrei daquele ano. 21 de Tishrei daquele ano é Hoshana Rabbah daquele ano. Hoshana Rabbah é o último julgamento que é feito na terra de todas as almas. O primeiro julgamento era Rosh Hashanah, o primeiro recurso é Yom Kippur, o último recurso é Hoshana Rabbah. Em Hoshana Rabbah, de 5.707, de 1946, 16 de outubro, foram condenados e as penas aplicadas aos 10 dos 11 criminosos líderes do nazismo, filhos de Hitler, como foram enforcados os 10 filhos de Amã. Não enforcados, pendurados, porque eles já estavam mortos. Um dos 10 enforcados, e vejam bem, eles podiam ter sido fuzilados, era muito comum naquela época. Pena de morte por fuzilamento, cadeira elétrica, injeção letal. Mas eles foram enforcados, pendurados em madeiras, como Esther pediu. Se tivessem sido fuzilados, a gente já estaria comentando, mas foi exatamente como ela pediu. No futuro, amanhã. Um dos condenados se chamava Julius Streicher. Cada um dos condenados tinha direito às últimas palavras antes de abrir o cadafalso. O carrasco esperava, ele falava, depois que ele falava as últimas palavras, colocava o capuz, colocava a corda, abria o cadafalso e o corpo caía. Julius Streicher disse últimas palavras. Isso está em livros, registros, é só procurar no Google, está aí na internet fácil. Últimas palavras de Julius Streicher, o responsável, o editor do jornal nazista, antissemita Der Stürmer, que falava mal dos judeus toda vez, que fazia caricaturas dos judeus. Ele era o editor do jornal.
Últimas palavras dele, Purim Fest 1946. Foram as últimas palavras dele. E aí? Que coincidência, né? Muita coincidência. Para muitos sábios, isso aqui é uma profecia na Megilat Esther, numérica, porque ela traz 10 elementos com um ano exato, com sua centena, com seu milênio e com o pedido minucioso de Esther ao rei que seja feito amanhã, como foi feito hoje. Só que um amanhã muito distante. Um amanhã de 2.500 anos na frente. E agora eu vou mostrar para vocês, vamos jogar no grupo, fotos do julgamento de Nuremberg, 2 fotos de capas de jornais, com essa data e com as manchetes, e fotos da Megilat Esther, uma Megilat Esther antiga, medieval, com a estrutura dos 10 filhos de Aman, mantendo essa tradição milenar de que os 10 filhos são destacados, em letras maiores, né? Um nome por linha, e com as letrinhas menores e o Vav maior. E aí? Perguntas e ou comentários? Esse silêncio para mim está ótimo. Gostaram? Legal, né?